Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. A Marvel tá de volta, meu amigo. Olha só, ela trouxe mais um filme pra gente depois do fracasso que foi Capitão América 4 e dessa vez é Thunderbolts. Filme esse que vem sendo muito bem falado, tem uma galera inclusive comentando que é o melhor filme da Marvel em muitos anos. Afinal de contas, será que é isso mesmo? Assistimos ao filme e hoje a gente traz aqui a nossa opinião sem spoilers em um primeiro momento e com spoilers no finalzinho do vídeo. Thunder! Thunder! Thunder like! Oh! Olha o tablito! Você já tá careca de saber que a nossa segunda casa aqui no YouTube é lá no Prime Video. Fomos convidados novamente e dessa vez para falar sobre True Crime, sobre filmes, séries, documentários que exploram esse tema que tanta gente é apaixonada. Lá a gente comentou sobre obras nacionais, sobre séries americanas, filmes americanos e até coisas que talvez você não sabia que eram baseadas em fatos reais. Tudo isso aí organizado numa tier list para você saber como assistir cada uma dessas obras. Então assim que acabar esse vídeo, ou agora mesmo se você quiser, clica no link da descrição ou no comentário fixado que você vai ser levado para mais um vídeo do Piuí lá no Prime Video. De uns tempos pra cá, a Marvel vem machucando seus fãs com filmes que muitas vezes não atendem às expectativas. A galera se acostumou com grandes aventuras, personagens muito memoráveis e tem recebido alguns filmes muito abaixo da média. Para! Não sei por que fica tentando ser desse jeito. Mas ainda assim o pessoal vai ao cinema porque quer reviver aquela sensação do passado, entendeu? Dos tempos áureos do MCU. E agora, com o lançamento de Thunderbolts, muita gente parece estar conseguindo. Afinal de contas, já tem aí um burburinho muito grande rolando de que esse é o melhor filme da Marvel desde Ultimato, coisa que a gente já ouviu muitas vezes. Ou então... Todo filme é esse, né? Todo filme é o melhor desde Ultimato. Ou então o melhor filme nos últimos anos. E, afinal de contas, Miguel, esse daqui é o melhor filme da Marvel em alguns anos? Sim, pra mim ele é o melhor filme da Marvel, não desde Ultimato, mas desde Guardiões da Galáxia Volume 3, tá? Eu acho que depois de Ultimato a gente teve uns filmes meio fracos, alguns chamaram a atenção, mas a maior parte é bem marromeno. E eu acho que, de fato, Thunderbolts ele vem aqui chamando a atenção. Eu não esperava nada desse filme, tá ligado? Porque eu achei que ele ia ser tipo um esquadrão suicida da Marvel. Olha só, a Marvel fez Guardiões da Galáxia. Aí vem a DC e faz tipo o Guardiões da Galáxia dela, que é o Esquadrão Suicida. Agora ia vir a Marvel e faria o Esquadrão Suicida dela, tá ligado? Aquela parada de se retroalimentar. Eu achei que seria isso. Mas o filme é uma outra pegada, fala sobre vários outros conceitos. Tem todo um comentário aqui a respeito de transtornos psicológicos e como cada pessoa lida com perdas e com a vida de ser um herói ou de ser um anti-herói nesse caso. Então, eu acho bem legal como o filme, ele é de herói, ele é um filme dentro do aspecto Marvel da coisa, mas ele consegue falar sobre outras coisas, ele não é só um filme de herói, sabe? Somos os Thunderbolts! A gente não pode se chamar assim. Nossa, obrigado! De modo geral, o que mais me incomoda nos filmes da Marvel é que eles são muito genéricos, em grande parte, né? Eles se parecem com outros filmes da Marvel, ela vai lançando esses filmes de origem, depois vem um outro que é muito igual e tudo mais, e a minha expectativa para esse filme era 0, ou ela era -1, porque eu esperava que eles fossem copiar o que o Esquadrão Suicida já fez. Então eu inclusive imaginei que eu teria aquela apresentação de personagens que aparece até um nomezinho na tela, eu fiquei pensando, puxa, será que eles vão fazer isso? Vai ser tão igual a esse ponto? E pra mim a primeira boa notícia é que Thunderbolts não é o Esquadrão Suicida da Marvel. É um filme diferente e tem alguns aspectos aqui, inclusive nessa introdução dos personagens, que me agradaram muito. A maneira como a equipe é formada eu achei bem interessante. É um filme que não tá com pressa no primeiro ato, porque o Esquadrão Suicida é muito isso, né? Tu começa o filme, passou 10 minutos, já tá todo mundo junto. Esse daqui tem uma outra vibe, ele vai construindo essa situação e eu achei bem interessante como tudo se conectou com o personagem do Soldado Invernal, que na minha visão tá completamente de lado de todo esse universo desde que foi lançado Capitão América
América e o Soldado Invernal. Ele apareceu depois em outros 500 filmes e pra mim em todos eles ele não é nada, ele tá perdido ali no meio. E aqui eu entendi que eles conseguiram dar um rumo interessante pra ele dentro do universo como um todo. Assim, ainda não vai ser o que vai chamar mais atenção, não vai ser o protagonista da parada, ele vai ser massa véia em alguns momentos, com cenas realmente bem feitas, tá? Ele volta a ser massa, né? Porque esse personagem ele meio que nasceu como aquela figura muito maneira, entendeu? E depois ele perdeu isso. E aqui ele meio que retoma essa origem. Inclusive tem uma cena dele muito massa véia numa rodovia lá, que o Jake Schrader consegue gravar muito bem, faz boas cenas de ação. Então ele volta a ser esse personagem massa véia, mas ele não é o fio condutor da trama. O fio condutor é a Florence Pugh fazendo aqui a Helena, a irmã da Natasha Romanoff. Ela é quase a protagonista do filme, porque ela vai estar na maior parte das cenas, e todo esse lance que ela tem familiar, de nunca ter tido uma família completa, de ter vários traumas na infância, de ter perdido a irmã, vai ser lembrado o tempo inteiro aqui nesse filme, e isso vai ser essencial até para os personagens se conectarem, porque todos ali, tipo o John Walker, a Fantasma, o Soldado Invernal, ela mesma ali, a nossa querida Helena, todos eles têm questões psicológicas e eles vão se unir em prol disso, entendeu? Pra meio que se ajudar. E tem um personagem que o Miguel não mencionou, que é o Guardião Vermelho, que tá muito bem no filme, tá? Bom alívio cômico, traz bons momentos de piada. Cara, bons mesmo, tá ligado? Porque esse filme ele tem várias piadinhas durante a rodagem. Nem todas funcionam, mas algumas realmente são boas. O lance do Guardião Vermelho é que ele quer ter glória, ele quer voltar a ser um herói como ele já foi na Rússia e tal. Então ele quer poder participar disso. Então tudo pra ele é muito incrível, ele quer entrar na equipe, ele anima os outros, ele grita o tempo inteiro, ele tenta motivar as pessoas. Inclusive o sonho dele é aparecer numa caixa de cereal, né? Eu gosto desse personagem, eu gosto bastante. Eu gosto do David Harbour, tá? Por mais que ele tenha feito muito de merda depois de Stranger Things, ele é um cara legal. Eu adoro esse cara. Então é um filme que não segue exatamente o padrão Marvel, ele consegue construir uma história e dar corpo a esses personagens. São bons personagens, mas vale mencionar que a Fantasma está muito atrás dos outros, ela acaba perdendo bastante espaço ali ao longo do filme e no fim das contas ela com certeza é o elo mais fraco de toda essa equipe. Ainda assim, eu acho que o roteiro é feliz em unir esses personagens. Que nem o Léo falou, como eles se encontram é muito interessante e as vivências que eles vão tendo juntos também é interessante, porque eles querem se separar, mas eles vão entendendo que, estando juntos, eles conseguem sobreviver. E meio que começa a criar uma relação de codependência ali. Eu acho isso bem legal, pra mim é mérito do roteiro de conseguir criar essa justificativa. Porque uma coisa que me incomoda muito em Esquadrão Suicida lá de 2016, o original do David Ayer, é que ele quer criar uma relação entre eles de família, só que não tem como comprar, entendeu? É inaceitável que aquele grupo de vilões seria uma família. E aqui, eles não tentam ir por esse caminho de família. Eles tentam ir por esse lance de se ajudar, entendeu? Cooperar. E aí, pra mim, funciona muito mais. Vamos vencer e ser os heróis na caixa de cereal com um pequeno brinquedinho. Como filme de herói, ele também traz aqueles momentos, entendeu? A explosão, ele tem boas coreografias de ação. O Jake Schreier ali, que é o diretor mais conhecido lá pela série Treta, consegue mandar bem em todos esses momentos. Acho que tem um ou outro que ele meio que desperdiça boas coreografias. Tem uma cena logo no começo em um corredor, e a gente já viu cenas de luta em corredores muito memoráveis, né? Tem a cena de Old Boy, que é lateralizada. Demolidor. Tem a cena de Demolidor, que é frontal, a de Demolidor, não é? Eu acho que a câmera vai mexendo. E temos aqui uma cena num corredor de luta que é filmada de cima para baixo, é um top view, que para mim acaba desperdiçando a coreografia, porque além de não pegar as nuances, ela também é uma cena bastante escura, que é uma característica que esse filme tem. Ele propositalmente, ao meu ver, ele não tem muitas cores, não é um filme de muita saturação, ele é todo mais acinzentado, e isso vai fazer sentido com o vilão do filme. E assim, a gente vai falar um pouco mais sobre o vilão quando entrar na etapa spoilers do vídeo, mas assim, para finalizar o que eu achei do filme antes de dar os spoilers, cara, eu acho que é um bom filme. Antes de ser um filme da Marvel, antes de ser uma parada de evento e tal, é um filme. E é isso que eu quero assistir, mesmo que esteja dentro do guarda-chuva da Marvel. Eu quero assistir um filme que se propõe a criar uma história, e se essa história é a respeito de pessoas com problemas psicológicos e que se ajudam, que funcione como um filme, que não dependa sempre da participação especial, que dependa que eu tenha visto, sei lá, outras coisas para entender o que está acontecendo. Não, esse filme aqui ele funciona como um filme isolado. Aliás, esse filme aqui pega todos os refugos de personagem e consegue dar algum tipo de personalidade para eles. Uns mais, outros menos, tá? Pra mim a Fantasma entra muda e sai calada. Parece um fantasma.
Mas de resto eu acho que eles conseguem criar uma personalidade que outros filmes não conseguiram fazer, entendeu? Então ele é muito feliz nesse aspecto. Eu achei o final do filme bastante óbvio, tava falando com o Miguel antes, ele não tem a mesma percepção, mas pra mim quando surge o vilão, surge o final do filme, e o final do filme é o que eu tinha visto antes, então eu achei bem óbvio onde ele ia me levar, mas foi uma jornada legal e foi uma jornada divertida. Pra mim, Thunderbolts é uma nota 7,5, bom filme, divertido. Eu vou ser mais otimista, eu dou um 8, tá? Eu acho que é um filme que é bem diferente de várias coisas que eu já vi da Marvel. Não é o filme mais criativo do planeta, mas tem um esmero em direção, como as cenas que o Léo comentou, tem um esmero no texto, então consegue criar boas relações entre personagens, tem piadas interessantes e tem um final muito criativo. Quase todo filme de herói que você viu recentemente vai ter o final pancadaria, né? Que é a grande batalha de um herói contra o outro. E aqui eles apostam por uma coisa diferente, uma batalha bem diferente, que eu não vou dar spoilers aqui por enquanto, mas que eu achei muito criativo, que é um bom jeito de solucionar aquela trama que estava sendo desenvolvida, sabe? E agora a gente entra num trecho aqui com spoilers, que é pra gente poder falar um pouco mais sobre, por exemplo, o vilão. O vilão é o Sentinela, que todos os 12 fãs do Sentinela nos quadrinhos vão poder ver aqui se ficou fiel ou não. Eu não conheço o Sentinela dos quadrinhos, e esse do filme é um cara que foi selecionado para fazer ali um teste de melhoramento, né? Tipo que nem o Steve Rogers virou um super soldado, aqui ele viraria mais ainda, ele teria poderes quase que inimagináveis, e aparentemente não teria dado certo, mas o Sentinela sobrevive e agora ele tem poderes a dar com pau. Não adianta lutar. Não são os heróis mais poderosos da Terra. Só que ele é um cara com um passado trágico, envolvido com drogas e tal, o pai dele maltratava ele, tem todas essas questões. Então quando ele finalmente fica poderoso, ele também desenvolve uma espécie de dupla personalidade. E aí ele fica meio que incontrolável. E assim os Thunderbolts vão entrar ali como a equipe que vai pará-lo. Gostei muito da maneira como o filme mostra os poderes dele. Tem um lance do vazio, né? Tem toda uma discussão no filme sobre aquelas coisas que nos machucam, que machucam os nossos sentimentos, que machucam a nossa mente, serem colocadas dentro de uma gaveta do nosso psicológico, né? Vamos esconder, isso aqui me machuca muito, então eu não quero nem pensar sobre isso. E o personagem tem essa relação, ele tem esse passado que machuca ele, então ele ataca os outros com vazio, e eu achei uma solução visual muito boa, uma solução visual de como ele faz as pessoas desaparecerem. A gente já viu desaparecimento no universo da Marvel, a gente já viu tudo no universo da Marvel, mas aqui pelo menos visualmente é interessante esse lance dele ir deixando tudo muito escuro, tudo muito vazio e botando as pessoas lá pra dentro, sabe? Eu achei um puta paralelo visual e no texto também com depressão, tá ligado? Tipo assim, a depressão de fato é esse vazio, essa escuridão, essa não esperança sobre as coisas, e aí o poder dele quando ele usa de fazer as pessoas desaparecerem é justamente de meio que escondê-las, né? Colocarem elas dentro desse local onde não tem escapatória. E aí, o que eu falei antes, que eu achei muito criativo, é que a batalha final, ela não é só uma pancadaria de soco na cara do vilão, porque no meio do filme tem essa cena de pancadaria e a gente percebe que ele é imbatível. O Sentinela não tem o que fazer, ele tem poderes plenos, ele é praticamente o Superman, se não for mais poderoso que o Superman. Então o que os Thunderbolts fariam? E aí eu achei genial o sentido de a batalha ser mental no final das contas. Me lembrou bastante a Hora do Pesadelo, por exemplo, porque tu tá na mente do personagem, vendo como é que ele enxerga seus traumas e como é que tu vai ganhar essa batalha, não é por meio da porrada, é por meio de acolhimento, né? Eu também achei bem legal esse final, muda um pouco dessa coisa que incomoda, que é a batalha de raio, que é tão tradicional nesses filmes de herói. Pra mim, o único ponto negativo do final é que quando foi revelado que o Bob era o vilão, pra mim ficou muito claro que esse filme terminaria com ele fazendo uma conexão emocional com essas pessoas que salvaram ele, que tiveram esse episódio no início, e no fim das contas, o final do filme é isso mesmo. Eu tomei um drible porque eu imaginei que a Helena ia ser a personagem que também tinha depressão, mas ela consegue escapar, então ela derrotaria o Bob, que acabou sendo perdido pra depressão, entendeu? Eu achei que eles iam fazer esse lance de inverter, mas no final das contas não, ela ajuda ele a escapar daquilo. E bem no finalzinho o filme ainda consegue fazer uma conexão aí com o MCU, né? Anunciando eles como os novos Vingadores, e aí na cena pós-crédito a gente ainda tem lá a nave do Quarteto Fantástico surgindo. Então é um filme que eu entendo que durante a rodagem se propôs a contar essa história e depois
depois ele decidiu, vamos começar a conectar todas essas pontas, entendeu? Eu gostei disso. E essa cena final, tenho certeza que não foi o Jake Schrader que fez, já é os irmãos Russo na Marvel, organizando as pontas e tal, e já alinhando tudo. E que bom que essa cena é lá no finalzinho, entendeu? Porque o filme não depende disso, deixa lá pro final, então dane-se. O que importa é todo o resto, que eu gostei bastante, não dava um puto pro filme, acho que vale a pena ir no cinema, porque ele tem ele é um filme, como eu falei, ele é um filme completo, e ainda tem essas paradas pra quem gosta de herói, que são as batalhas, os poderes, tem tudo isso aí. Não é eficiente em tudo que se propõe, porque eu acho que o humor às vezes é meio deslocado, as cenas de ação poderiam ser mais bem feitas, como o Léo comentou, aquela top view. Tem uma personagem ou outra solta, porra, Fantasma não tá sobrando pra caramba, né? Então, ele é um filme com defeitos, mas que olha só, é um bom filme. Saldo positivo. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Você já assistiu Thunderbolts? Achou o quê? Gostou? Não gostou? E não se esquece de conferir aqui na descrição os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, podcast do canal Piuí, que está aqui no YouTube e que tem um papinho saindo no domingo relacionado a Thunderbolts e Marvel. E o PeeWeeCast, ele é tipo Thunderbolts, né? Várias pessoas com problemas psicológicos, né? Isso aí. Um tem depressão, outro tem ansiedade, o outro tem Tourette. Alcoólatra. Alcoólatra, tem várias coisas que se juntam para falar, entendeu? E funciona, tá? Funciona.